teatro, tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo à nossa aula número 13 da oficina de teatro, aqui dentro desse projeto maravilhoso, né, gente? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todas essas aulas aí, toda essa sequência de aprendizados que a gente vai tendo, tá? O meu objetivo aqui não é impor um conhecimento e sim trocar conhecimentos, né? Então a gente vai trocando essa ideia e quem sabe muito em breve a gente consiga se encontrar e continuar fazendo essas oficinas, né? Por meio desses experimentos que eu tanto venho falando aqui nessa oficina, tá? Que eu acredito que a gente vai fazendo acontecer por meio dessa coletividade, ok? Não é diferente desta aula 13, certo? Que a gente vai falar aqui de dramaturgia. Para falar de dramaturgia, gente, eu vou voltar lá quando eu falei de teatro grego, né? Vamos pensar na importância desse elemento, pensando agora, né, nessa escrita para o teatro, que se chama dramaturgia. Qual é a importância da escrita para a nossa humanidade? Como eu disse aí em umas aulas anteriores, a gente pode dizer que o povo que escreve, ele está na história. Aquele povo que não escreve, ele está na pré-história, né? Então a gente tem esse sistema que a gente encara dessa maneira, né? Então a gente tem ali essa importância da Grécia, do teatro grego. Muito dessa importância ela é dada ao fato de que toda essa história foi registrada por meio do texto, né? E a gente tem aí os grandes dramaturgos, né? Que eu falei lá, o Ésquilo, o Sófocles, o Eurípides, enfim, temos aí inúmeros, digamos, gigantes tragediógrafos e os comediógrafos também, né? Então, a gente tem esse desenvolvimento por meio do texto que ficou registrado, certo? Eu acredito que a gente consegue sim, até mesmo nos dias de hoje, utilizar desse pensamento de que quem registra algo está se destacando, está ficando para a história, certo? Então, vamos pensar nesse nosso desenvolvimento, o que a gente quer deixar, o que a gente quer registrar enquanto artista, certo? Se eu tenho uma cena que eu gosto muito, eu posso muito bem adaptar ela, fazer o que a gente chama no teatro de adaptação. A gente vai pegar um texto que já existe e vai adaptar esse texto. Muitas vezes a gente pega um texto que, por exemplo, tem muitos personagens, uma peça de teatro que tem 15 personagens, eu vou transformar isso num monólogo. Então eu vou pegar toda a ideia, todos os recursos presentes naquele texto e vou transformar para uma pessoa apenas fazer esse texto. Isso se chama adaptação. Eu vou adaptar aquele texto. A gente tem outros tipos de adaptação também. Por exemplo, vou adaptar a época em que está se passando essa peça, né? Então, por exemplo, pegar um texto de Shakespeare que se passa lá na Inglaterra, na idade, na época da Renascença, do Renascimento, né? E vou passar ele para o Brasil dos anos 2000. Então aí, em vez, né, de utilizar as indicações que Shakespeare dá nas rúbricas, já vou falar um pouco mais disso, em se tratando de cenário, dos figurinos, das músicas, das ações, das atitudes, né, ao redor dessa história, eu vou adaptar para o Brasil dos anos 2000. Então, vai usar o quê? Vai usar samba, vai usar funk, vai usar uma música tipicamente brasileira, né? Até mesmo um sertanejo que está muito na moda aí. Vai usar cenário, né? Muito mais brasileiro, então a gente vai usar aí esse pano de fundo brasileiro, os figurinos muito mais leves, né? A gente vai ter aí totalmente uma transposição daquela época. Então não vamos fazer com aquela roupa clássica, com aquele cenário clássico, aqueles palácios e tal. A gente vai fazer com casas características brasileiras, com figurinos brasileiros. Então isso
tudo é possível por meio de uma adaptação de um texto, certo? A gente vai transpor a época dessa história por meio do texto e das indicações que a gente vai colocando ali nesse texto. Ok, minha gente? Para vocês verem o poder que a gente tem nas mãos quando a gente fala de dramaturgia, certo? Vamos falar um pouco mais a fundo e entender o que é a dramaturgia nos nossos tempos modernos. Vamos lá! Bom, dramaturgia, então, é o ofício de elaborar um texto com o objetivo de transportá-lo para os palcos, apresentando diante de um público as ideias contidas nesta obra, né? Vamos pensar então na palavra drama, né? De dramaturgia vem drama. Quando a gente pensa em drama, a gente logo pensa em alguém chorando, alguém, né, fazendo birra, fazendo drama, mas não. Drama não quer dizer necessariamente alguém triste fazendo drama, né? Quer dizer, né, traduzindo literalmente da língua, né, da Grécia, drama quer dizer ação, certo? Então, vamos traduzir literalmente, drama igual ação. Então, a gente vai ter aí os gêneros dentro desse drama, desta ação que está sendo colocada em formato de texto. Vamos lá. O texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar a ação. Vamos entender também como funciona a estrutura do texto para o teatro, tá? Bom, o texto para o teatro ele é um texto narrativo, só que tem um detalhe, ele dispensa a figura do narrador, por mais que muitas vezes a gente tem sim o narrador, só que o narrador numa peça de teatro ele está colocado como um personagem, tá? Então, tendo isso colocado, que o texto narrativo do teatro, que dispensa o narrador, né? Uma vez que no teatro a história ela não é contada, mas mostrada pelos atores representando as personagens. O diálogo constitui-se o elemento determinante da ação dramática. O texto teatral encenado, ele exige elementos como o cenário, a luz, o figurino, a maquiagem, os gestos, os movimentos, as ações, enfim. No texto teatral escrito, esses elementos estão presentes nas rúbricas, que aparecem em letras de tipos diferentes, como por exemplo, né, em itálico. Então, vocês já viram um texto de teatro? Eu vou deixar aí nas referências dessa aula número 13 e um banco de dados e uma biblioteca de textos que vocês vão conseguir encontrar muitas peças de teatro para vocês conseguirem ler e também utilizar como exemplo para vocês entenderem melhor e também se habituar, que a gente vai criando esse costume de ler um texto desse tipo, que a gente está acostumado a ler aquele texto, aquele romance, aquela crônica, um conto em que o texto é corrido, que tem um narrador, que a gente vai assimilando aquela história por meio de detalhes, né, de um texto corrido, enquanto no teatro a gente tem todas as indicações possíveis, porque aquele texto ele é feito para quem vai encená-lo, ou seja, para o diretor, para os atores, as atrizes, né, e também para os técnicos, né? Então a gente tem indicações de se é noite ou se é dia, isso vai influenciar na criação de luz do espetáculo. O iluminador vai se basear nessas informações, né? Isso se tratando de uma informação aqui bem superficial para a gente começar a pensar isso. Então a gente vai ter também uma indicação lá que ele está no meio de um trânsito. Então, se está no meio de um trânsito, já remete para o sonoplasta pensar que aquela cena tem que ter um som, né, uma sonoplastia de fundo de um trânsito, de buzinas, de sirenes, de carros, de motores, enfim. A gente tem indicações no texto por meio dessas rúbricas, né,
que já são escritas, o dramaturgo já coloca elas com este objetivo de dar a orientação para o cenógrafo fazer o cenário de fundo, né? Já viram assim, por exemplo, ao fundo uma igreja velha com um letreiro com os seguintes dizeres: quem dá aos pobres empresta a Deus. Enfim, a gente vai ter aí essa peça já com o cenário definido. Falta agora o cenógrafo interpretar essa informação e executar uma igreja com essa placa escrita esses dizeres. Mesma coisa para o figurino. Determinado personagem lá está utilizando um macacão onde ele deposita as suas ferramentas de trabalho. Então o figurinista vai ter que elaborar um figurino específico para suprir essa necessidade dramatúrgica, né? Então vai ter que ser um macacão, que além de um macacão vai ter que ter a funcionalidade de ter bolsos que vai caber lá as ferramentas que esse personagem necessita. Então isso é infinito, tem orientações de direção, orientações para os atores, né? Tem as rúbricas dentro da própria fala do personagem, né? Então o personagem lá está dizendo uma fala qualquer, antes dele falar isso está falando com raiva. Então o próprio autor, o dramaturgo, deu a indicação de que aquele personagem está com esse sentimento de raiva, certo? Então vocês podem notar a importância extrema da composição do dramaturgo, né, para essa execução do teatro. Antes dessa figura do dramaturgo, né, a gente tinha muito teatro que teve a ver aí com as nossas aulas anteriores, que era o teatro improvisacional, que a gente falou ali por meio da Viola Spolin, que começou a desenvolver regras, né, e jogos focados mais por meio dessa socialização que, né, a gente teve aí na aula 12. Se você perdeu, volta lá, que é muito importante a gente ter essa compreensão desse assunto, né? Então, a gente antes, né, na história do teatro, a gente teve muito improviso, né? Então a gente não tinha a figura do dramaturgo, o que tinha era a figura de um roteiro em que as ações estavam colocadas e que tal personagem tinha relação um com o outro, e quais eram essas relações e quais eram as ações, mas a fala em si do personagem ela não era escrita. Isso a gente tem muito na Commedia dell'arte, por exemplo, né, que começou lá na Itália, ficou conhecida como comédia italiana também, quando foi para fora, né? Por exemplo, quando chegou aí na França, né, os franceses começaram a denominar como comédia italiana, por ter a sua derivação realmente na Itália, a Commedia dell'arte. Então podem ver que a Commedia dell'arte ela está totalmente baseada em ações, né? E cada personagem tem os seus objetivos. Se você começar a pesquisar um pouco mais sobre a Commedia dell'arte, você vai perceber que os personagens eles já têm os seus objetivos. Tem o enamorado, que ele tem um objetivo específico de ser o galã, de ser aquele personagem que vai conquistar o próximo. Então a gente vai ter ele focado nesse objetivo específico, né? E aí, né, enfim, a gente começa a se basear desde lá da Grécia Antiga, né? A gente teve aí essa retomada nesse dito teatro contemporâneo, dessa dramaturgia mesmo, algo estabelecido, né, para ser seguido. Então a gente tem essas indicações todas para fazer esse espetáculo funcionar, tá? Vamos falar então dessa confusão que muita gente faz, né, de drama. Drama é alguém que está chorando. Não. O que confundem muito é com a tragédia. Então, quando a gente quer falar lá das mascarazinhas do teatro, vamos lembrar disso que nunca mais a gente vai esquecer.
O símbolo do teatro não é uma mascarazinha sorrindo e a outra chorando, ou seja, é a comédia e a tragédia, certo? Então a gente vai ter a figura da comédia como o sorriso e a tragédia como o choro. Quando a gente quer falar que alguém está fazendo drama, né? A gente vai usar agora tragédia, tá fazendo tragédia, tá? Para a gente conseguir fixar esse conteúdo na nossa cabeça e entender que os gêneros dentro do teatro, dessa construção dramatúrgica, ela pode ir para os dois lados. O drama pode ser comédia, como o drama pode ser tragédia, certo? Aí a gente pode falar também dessa fase mais contemporânea que a gente tem aí do teatro, que outros gêneros, né, dentro da escrita para o teatro foram surgindo, né, como a farsa, por exemplo. Então os autos também foram surgindo, né? Assim como lá na Grécia a tragédia era algo em volta, em torno de algo mais sério, os deuses ou alguém muito poderoso, um aristocrata, né? Ele, né, sofria algum problema, estava enfrentando algum tipo de problema e aquele problema ia se encaminhando para algo muito ruim que acontecia, né? E esse personagem principal era tido como herói. Isso é uma característica da tragédia, mas isso não acontecia na comédia, porque a comédia já era baseada em personagens populares, né? Enquanto a tragédia se baseava em deuses, né? Em rituais mais grandiosos e pessoas de poder dentro da sociedade, a comédia tem essa abertura para histórias populares, certo? Então, enfim, tudo isso já está colocado naquela aula que a gente falou sobre o surgimento do teatro, né? E sobre os tragediógrafos, os dramaturgos da Grécia. Enfim, voltem lá então que vocês vão ter todo esse conteúdo e é muito rico a gente pensar nisso, tá? Que a gente vai conseguindo entender essas diferenças, né? Nesse banco de dados que eu estou deixando para vocês aí, vocês vão poder encontrar inúmeras coisas para ter realmente como exemplo, né? Como mesmo eu disse aí, o exemplo dos autos. O auto, ele já digamos, um texto para teatro, realmente como se fosse uma figura de extremo poder, né? A visão do poder, então a visão dos poderosos está sendo colocada dentro de um auto. Então daí eu vou pegar o exemplo do Auto da Compadecida, que apesar de ter auto no seu nome, não é muito bem um auto. Por quê? Porque ela mais satiriza os poderosos do que está com a voz nos poderosos. O foco não está nos poderosos, o foco do Auto da Compadecida está em criticar realmente esses poderosos. A gente tem lá a pequena cidade, o pequeno vilarejo, em que se gira essa história e é apontado, né, esses defeitos que a gente tem, né, do simples padeiro, né, que é cego de poder, o padre, o bispo, também cegos por esse poder do dinheiro, né? Enquanto a gente tem o mentiroso cego também por esse poder de tentar ser alguém na vida, tentar conseguir dinheiro e benefícios para ele mesmo, se beneficiar com essas histórias que ele vai inventando no caminho, né? Então a gente vai conseguindo, enquanto a gente pode ler lá o Alto da Barca do Inferno, que é sim, aí sim, né? A gente tem essa figura de um alto mesmo colocado. Então eu vou deixar um desafio para essa aula aqui. O primeiro desafio vai lá no banco de dados ou dá um Google aí, pesquise peças de teatro e comece a ler, comece a conhecer e se familiarizar com esse tipo de escrita, né? A dramaturgia, o texto para teatro. Faz isso aí, já vai ter cumprido esse primeiro desafio. Segundo desafio,
tenta desenvolver um texto para teatro. Pode ser um textinho bem pequenininho, uma ceninha. Então você vai pensar na rúbrica, tá? Onde vocês estão? Então, uma praça cheia de animais como cachorros, gatos e passarinhos. Estamos aqui ambientados nesta cena e tal e tal e tal, e vocês vão ambientando. Tem uma igreja ao fundo, tem uma feira acontecendo, né? O que está acontecendo? Tem muito barulho, enfim, vocês vão escrever essa rúbrica, vocês vão colocar o nome dos personagens, vão fazer um pequeno diálogo com esses personagens, certo? Vamos começar a pensar em como isso funciona, como que essa construção de uma dramaturgia funciona. Como eu sempre digo, a gente aprende muito na prática. Então, nada melhor do que a gente praticar para conseguir aprender e entender todo esse conteúdo. Ah, mas não ficou bom, ficou horrível tudo isso que eu escrevi. Tudo bem, vai ficar ruim mesmo. A gente aprende melhorando. Vai melhorando cada vez mais. Eu não estou pedindo para vocês escrever e sair mostrando para todo mundo, desenvolver, apresentar para todo mundo esse texto. Não. Você vai fazer 10, 20, 30, 500 vezes se for preciso, até conseguir elaborar da maneira que se necessita, da maneira que vocês vão achar que vai ficar completo, cada vez mais completo, todo esse desenvolvimento desse texto para teatro. Ok, minha gente? Então pratiquem essa escrita aí e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode vir falar comigo que a gente vai aí, quem sabe, desenvolvendo alguma coisa juntos também, né? A coletividade aí com certeza pode auxiliar nesse desenvolvimento e nesse aperfeiçoamento. Beleza, minha gente? Essa então foi a aula número 13 sobre dramaturgia no teatro. Agora a gente vai entrar numa fase nova que vai aí focar no teatro do oprimido do Augusto Boal. Temos 7 aulas focadas no Augusto Boal. Eu vou trazer inúmeras técnicas do teatro do oprimido, então se liguem aí que esse conteúdo sim é muito rico, muito legal. Ok, minha gente? Um beijo para todo mundo e se cuidem!